Meus irmãos e irmãs, nós estamos começando mais um programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos sempre preparando esses encontros, esses programas, para que possa chegar até você tudo aquilo que é a beleza da teologia, da reflexão teológica, da catequese, para que dessa forma a gente possa entender a profundidade daquilo que é a Sagrada Escritura, a tradição da Igreja, o magistério da Igreja, para que, como dizia Santo Agostinho, quanto mais se conhece, mais se ama. E dessa forma, então, temos a oportunidade de poder conhecer a partir daquilo que nos dá, então, tanto a Sagrada Escritura, a tradição, o magistério da Igreja. Nós iremos hoje falar já do início da terceira parte do Catecismo da Igreja Católica. Vocês sabem que o nosso ponto de partida, a nossa base, tanto a Sagrada Escritura, como também o Catecismo da Igreja Católica. E lá no Catecismo nós temos aquilo que é a explicação da terceira parte do Catecismo, que são os mandamentos de Deus. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito, por exemplo, à dignidade do homem, da mulher, como podemos entender os nossos comportamentos, nossa relação com Deus, nossa relação com os outros, nossa relação conosco mesmos. E, portanto, o Catecismo, na terceira parte, ele nos ajuda a compreender essa dignidade que está presente na vida de cada um de nós, graças àquilo que é justamente a própria criação. Ou seja, Deus nos fez homem e mulher, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós encontramos isso lá no livro do Gênesis. E, portanto, nós iremos agora falar sobre a vocação do homem, a vida no Espírito, então a terceira parte do nosso catecismo. No capítulo 1, nós iremos falar sobre a vida no Espírito realiza a vocação do homem. Depois, constitui-se de caridade divina e de solidariedade humana, capítulo 2, e é concedida de graça como uma salvação. Então, nós vamos ter esse tripé para entender o catecismo da Igreja Católica. Dessa forma, nós temos a vida no Espírito que realiza a vocação do homem. Então nós vamos entender qual é o chamado do homem e da mulher. E quem nos mostra isso é o Espírito Santo. No segundo capítulo se fala sobre a dimensão da caridade divina e da solidariedade humana. A partir do momento que eu me conheço como imagem e semelhança de Deus, quando eu me reconheço dentro de uma dignidade, então eu vou favorecer isso também para o outro. Então, dessa forma, a caridade divina e a solidariedade humana são expressões externas daquilo que eu descubro dentro do coração como vocação. Depois, no terceiro capítulo, é concedida de graça como uma salvação. Ou seja, Deus dá livremente tudo aquilo que podemos ter e colocar à disposição para que estejamos bem, para que tenhamos sempre, de fato, aquilo que o Senhor pode nos conceder, ou seja, a bondade, a caridade, tanto para comigo mesmo como também para com o próximo. Então, no capítulo 1, falamos sobre essa vocação do homem, a dignidade da pessoa humana. Se nós também quisermos, aproveitando como uma introdução, poderíamos dizer que essa terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, dentro das disciplinas teológicas, pode ser considerado como um tema de antropologia teológica. Para quem, por exemplo, tem conhecimento de teologia, estudos em relação à própria teologia, temas teológicos, então, para você poder se situar nos nossos estudos, nas nossas reflexões, esse tema do Catecismo da Igreja Católica nos fala então daquilo que é a antropologia teológica. Como entender o homem a partir da criação de Deus, ou seja, Deus os criou imagem e semelhança dele. E dessa forma, então, nós iremos entender toda essa dimensão em relação àquilo que de fato é a pessoa humana. A dignidade da pessoa humana se fundamenta em sua criação, a imagem e semelhança de Deus. Vimos isso no artigo 1 do Catecismo da Igreja Católica. Realiza-se em sua vocação a bem-aventurança divina, ou seja, tudo aquilo que de fato é
esse cenário onde o homem ele está presente. Portanto, aqui nós podemos considerar aquilo que diz respeito à forma pela qual, aonde nós garantimos o sentido de tudo aquilo que se faz, da onde temos o sentido de tudo aquilo que se pensa, de tudo aquilo que se comporta, dos nossos comportamentos. Depois, cabe ao ser humano a livre iniciativa de sua revelação, de sua realização. Artigo 3. Depois, por seus atos deliberados, a pessoa humana se conforma ou não ao bem prometido por Deus e atestado por sua consciência moral. Vimos então aqui no artigo 5. As pessoas humanas se edificam e crescem interiormente, fazem de toda a sua vida sensível e espiritual matéria de crescimento. Artigo 6. Com a ajuda da graça, crescem na virtude. Artigo 7. Evitam o pecado e, se o tiverem cometido, voltam como filho pródigo para a misericórdia do nosso Pai dos céus. Artigo 8. Chegam assim à perfeição da caridade. Então, nós poderíamos sintetizar nesses 8 artigos que foram trabalhados precedentemente no Catecismo da Igreja, para que dessa forma nós possamos entender, então, a dignidade do homem, ou seja, a dignidade da pessoa humana. Daí temos, então, já que o artigo 1 fala da dignidade da pessoa humana que se fundamenta em sua criação, a imagem e semelhança de Deus. Então nós iremos ver o que significa isso. O novo Adão, na mesma revelação do mistério do Pai, de seu amor, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação. Em Cristo, imagem do Deus invisível, foi o homem criado à imagem e semelhança do Criador. Em Cristo, Redentor e Salvador, a imagem divina deformada no homem pelo primeiro pecado foi restaurada em sua beleza original, enobrecida pela graça de Deus. Então, dessa forma, o que o Catecismo nos fala? Para entendermos o fundamento da dignidade humana, ou seja, por que temos que procurar e favorecer a dignidade tanto para você como para mim e todos aqueles que convivem comigo? Porque todos nós temos a imagem e semelhança de Deus. Somos criação de Deus. E Deus, portanto, não cria o homem assim, sem sentido, sem um motivo. Ele, portanto, cria o homem, cria a pessoa humana, a sua imagem, a sua semelhança. E dessa forma já, então, temos o fundamento do respeito, da sacralidade e assim por diante. A imagem divina está presente em cada pessoa, resplandece na comunhão das pessoas, a semelhança da unidade das pessoas divinas entre si. Então aqui mais uma vez, ou seja, a imagem divina está presente em cada pessoa. Seria interessante, por exemplo, não só para as crianças, mas até mesmo na nossa convivência humana, nós podemos olhar para o outro e poder dizer: o outro é imagem e semelhança de Deus. O outro é presença e tem a presença de Deus. Então, daí nós já iríamos frear, talvez, muita coisa que pudesse nos impulsionar a poder fazer o mal. Então, dessa forma, nós vamos vendo, de fato, aquilo que é essa fundamentação da divindade, essa fundamentação da sacralidade humana que está no reconhecimento da presença de Deus em nossa vida. Dotada de alma espiritual e imortal, então, a pessoa humana é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Olha só que interessante. Desde a sua concepção, é destinada à bem-aventurança eterna. Então, uma outra expressão bonita que nós encontramos aqui no Catecismo da Igreja Católica, dotada de alma espiritual e imortal, a pessoa humana é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Não em função de alguma coisa, como ele fez, por exemplo, com as coisas criadas, ou seja, como ele fez com a natureza, como ele fez com o mundo, que cria em função de alguma coisa. Tanto que lá no livro do Gênesis diz, depois
de toda a criação, né, Deus o homem não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Né? Então deu nome a todas as coisas e administrarás tudo, mas ele se sentia sozinho. Tá? Sentia sozinho. A pessoa humana participa da luz e da força do Espírito Divino. Pela razão é capaz de compreender a ordem das coisas estabelecidas pelo Criador. Por sua vontade, ela é capaz de ir, por si só, ao encontro do seu verdadeiro bem, contra a sua perfeição, na busca e no amor da verdade e do bem. Então, a pessoa participa da luz e da força do Espírito Santo. E por isso ela é capaz de compreender a ordem das coisas estabelecidas pelo Criador. Todos nós temos consciência e sabemos compreender tudo aquilo que diz respeito à forma pela qual Deus se manifesta a cada um de nós, o sentido da criação de todas as coisas, a presença dele na realidade que nós nos encontramos, tudo isso nós somos capazes de poder entender. Somos capazes de poder compreender. Por quê? Porque justamente nós participamos da luz e da força, né, do Espírito Divino. Lembrando, meus irmãos e irmãs, que essa introdução que nós temos no Catecismo, vocês estão percebendo, são sempre expressões teológicas. Essas expressões teológicas são aquelas que vão nos ajudar a ter as primeiras fundamentações para que depois a gente possa aplicá-las na realidade concreta da nossa vida, que vai, por exemplo, ser traduzida na espiritualidade, né, vai ser traduzida no nosso comportamento humano, vai ser traduzido na interpretação ou no reconhecimento das realidades em que eu me encontro, sempre à luz da fé, né, e da própria, portanto, doutrina, né, apostólica, da doutrina bíblica. Então, pode ser que nesse primeiro momento essas expressões, é por isso que eu estou sempre vindo, né, e explicando, ou seja, se lê, se explica um pouco, porque é importante, primeiro, essa fundamentação para que depois a gente possa realmente entender o que significa, então, aplicar essas expressões teológicas à nossa vida no dia a dia, ou seja, na nossa espiritualidade, na nossa vida, né, do dia a dia. Por sua razão, então, o homem conhece a voz de Deus que o insta a fazer o bem e evitar o mal. Nós encontramos isso sempre a partir do que temos como fundamentação bíblica. Cada qual é obrigado a seguir esta lei que ressoa na consciência e se cumpre no amor a Deus e ao próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. Né? Então, olha só, segundo o Catecismo da Igreja Católica, aqui nessa terceira parte que nós estamos refletindo, o homem, né, ele é dotado de liberdade. Diz aqui, em virtude de sua alma, de seus poderes espirituais, de inteligência e vontade, o homem é dotado de liberdade, sinal iminente da imagem de Deus. Então vamos pensar agora. Às vezes nós escutamos tanto essa expressão, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O ponto de partida para nós entendermos a antropologia teológica, por exemplo, é a ideia de que nós fomos criados imagem e semelhança, né, de Deus. Perfeito. Só que é importante nós podermos aprofundar o que significa essa semelhança e essa imagem de Deus que nós temos em cada um de nós. Então, uma das coisas que pode nos ajudar a poder pensar, ou uma das expressões práticas para podermos entender o que significa para nós sermos imagem e semelhança de Deus, é a liberdade. Né? Por exemplo, Deus, ao criar o mundo, Ele não cria por necessidade, Ele não cria porque foi constrangido. Você vai ver isso lá na antropologia teológica, você vai ver isso também quando você estuda, né, o livro do Gênesis, do ponto de vista da teologia da criação, você verá que o homem, ele é
dotado de liberdade, porque sendo a imagem e semelhança de Deus, Deus, ele foi livre para criar, Deus criou por livre e espontânea vontade. Ele não foi constrangido. Ou seja, então, se Deus foi livre ao criar o mundo, ao criar a pessoa humana, se Deus foi livre para poder nos dar tudo aquilo que nós poderíamos ter à disposição, então isso significa dizer que, sendo imagem e semelhança de Deus, também nós temos liberdade. E essa liberdade nos é dada por quê? Nos é dada pelo próprio fato de que somos imagem e semelhança de Deus. E aí a gente aproveita para poder falar então também de uma fundamentação que às vezes podemos confundir também com aquilo que é o conceito de liberdade dentro das correntes de pensamento filosóficas. Por exemplo, hoje, quando a gente fala de liberdade, por exemplo, a gente fala, eu tenho liberdade sobre o meu corpo, eu tenho liberdade para ir e vir, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, né? E, de fato, eu sou livre. Primeira coisa que eu digo, eu sou livre para isso. Só que interessante, esse conceito que nós tanto usamos hoje, ele é um conceito filosófico que não nasceu na cultura semítica, de onde nasce depois nos escritos do Antigo Testamento. Mas esse conceito, ele é quase contemporâneo, né? Ele vem de Aristóteles, né? Lá numa obra chamada Ética Nicômaco, onde ele nos fala que liberdade, de fato, é a capacidade ou a faculdade que o homem tem de poder decidir de ir ou de não ir, ou seja, é a faculdade que o homem tem de escolha, né? De escolha. Então daí, por exemplo, eu sou livre a partir do momento em que eu decido por alguma coisa. Perfeito. Agora, voltando para aquilo que diz respeito ao conceito de liberdade cristã, conceito de liberdade que nós temos a partir da Sagrada Escritura, então olha só, o conceito de liberdade está profundamente ligado ao fato de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, liberdade para nós não é fazer o que se quer. Liberdade para nós é ser quem somos. Ou seja, somos imagem e semelhança de Deus. Olha a diferença que existe, né? Então, eu estou tentando justamente de fazer entender aquilo que nós iremos encontrar, por exemplo, nos mandamentos de Deus, nós iremos encontrar nas palavras de Jesus, quando Jesus orienta um determinado comportamento ou algo parecido. Se nós formos aplicar esse conceito de liberdade, que é justamente esse que nós encontramos aqui na Bíblia, na Sagrada Escritura, né, na tradição da igreja, então nós vamos ver que sempre quando se fala de liberdade, então é ser quem nós somos, ou seja, imagem e semelhança de Deus. Então toda vez que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou livre. Por quê? Porque Deus, portanto, ao criar todas as coisas, Ele criou não por coação, mas Ele criou porque Ele quis. Então, nós vemos tudo isso no Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos comentando a terceira parte, que fala justamente sobre a vocação do homem, ou seja, a vida no Espírito, como, portanto, o homem vive a partir daquilo que é a inspiração do Espírito Santo, na imagem e semelhança que todos nós temos de Deus. Portanto, nós iremos para um breve apoio cultural e daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos e irmãs, voltamos com o nosso programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre o Catecismo da Igreja Católica, a vocação do homem à vida no Espírito, ou seja, a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, que fala, então, de como nós devemos entender
a nossa condição como pessoas humanas, homem e mulher, criados imagem e semelhança de Deus, a presença, né, de Deus na vida de cada um de nós, portanto, a nossa condição espiritual, nossa condição divina e como nós podemos refletir tudo isso, com certeza interpretando todos os acontecimentos da nossa vida, interpretando a cada um de nós. Nós falávamos que esse tema, dentro da teologia, ele está ligado ao que nós chamamos de antropologia teológica, né? Então você, por exemplo, que já fez estudos teológicos, você que está nos acompanhando já também e que aproveita para aprofundar os seus estudos, nós estamos dentro de uma temática que é estudada na disciplina de antropologia teológica dentro da teologia. Vimos então, né, no início, aquilo que é a síntese do que vai ser abordado no Catecismo da Igreja. Vamos ver, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, que se fundamenta em sua criação à imagem, né, e semelhança de Deus. Depois, o homem realiza sua vocação, ou seja, a bem-aventurança divina. Depois, ao ser humano cabe a livre iniciativa de sua realização. Por seus atos deliberados, a pessoa humana se conforma ou não ao bem prometido por Deus e atestado por sua consciência moral. As pessoas humanas se edificam e crescem interiormente, fazem de toda a sua vida sensível e espiritual matéria de crescimento. Com a ajuda da graça, crescem na virtude, evitam o pecado e, se o tiverem cometido, voltam como filho pródigo para a misericórdia de nosso Pai dos céus, né? E chegando assim à perfeição, né, da caridade. Então vejam que toda essa estrutura nós então desenvolvemos e refletimos dentro aqui dessa terceira parte do Catecismo da Igreja Católica. Bom, já no artigo 1, onde falávamos que a dignidade da pessoa humana se fundamenta em sua criação à imagem e semelhança de Deus, então nós estamos vendo que em todos nós temos a presença de Deus. Todos nós vemos a expressão da presença de Deus. E ao ver essa expressão, eu reconheço essa presença, e o reconhecimento dessa presença já me faz identificar algumas atribuições que encontramos em Deus e que também, pela nossa imagem e semelhança, nós podemos encontrar em nossa vida. E dizíamos que uma delas é justamente a liberdade. Fazíamos então uma comparação da liberdade, por exemplo, como conceito do ponto de vista filosófico, e depois vimos que a liberdade como conceito do ponto de vista teológico, a partir daquilo que é fundamentação do próprio livro do Gênesis, da Sagrada Escritura, está ligado ao reconhecimento daquilo que você é, ou seja, imagem e semelhança de Deus. Não é pelas suas escolhas, não é pelo ir e vir, mas antes disso, você tem a capacidade de escolha, a faculdade de poder decidir e escolher por alguma coisa, sendo livre, porque você é imagem e semelhança de Deus. Padre, como é que isso acontece? Lá no Gênesis nós percebemos, né, que Deus, quando cria o mundo, ele não cria por coação, ele não cria porque ele se sente obrigado, e mais ainda, ele cria o mundo não porque ele é necessitado ou ele teve necessidade de poder criar o homem e a mulher para ele, para si, para que o louvassem, né, e o glorificassem, não. Toda a criação que Deus lhe fez está profundamente ligado à sua livre e espontânea vontade. Sem coação, não por necessidade, não por obrigação, ele cria por amor, ele cria na liberdade, né, todas as coisas. Então, essa atribuição nós iremos encontrar justamente, né, em cada um de nós. Tanto que diz aqui então, né, por sua razão, em virtude da sua alma e de seus poderes espirituais de inteligência e vontade, o homem é dotado de liberdade, sinal eminente da imagem de Deus. Por sua razão, o homem conhece de Deus que o insta a fazer o bem e evitar o mal. Nós encontramos, então, isso justamente, né, na fundamentação bíblica do livro do Gênesis. Cada qual é obrigado a seguir esta lei que ressoa na consciência e se cumpre no amor a Deus e ao próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. Aqui já temos uma passagem bem
interessantes de se refletir. Cada qual, né, é obrigado a seguir esta lei que ressoa na consciência e se cumpre no amor a Deus e ao próximo. Né? Então significa dizer o quê? Que o homem, quando ele conhece a voz de Deus, Deus Deus o inspira a fazer o bem e evitar o mal. Olha só. Então, Deus inspira o homem a fazer o bem e a evitar o mal. Isso aqui é próprio da nossa condição de imagem e semelhança de Deus. Padre, aonde isso? Pelo próprio fato de que Deus não criou o mal. O mal foi justamente consequência da liberdade que nós, então, ultrapassamos, poderíamos assim dizer, naquele limite da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquela árvore ali no meio do jardim. Podeis comer de todos os frutos, menos desta que se encontra, né, no meio do jardim. E aí acabou que eles ultrapassaram esse mandamento de Deus. Ou seja, quando Deus cria a pessoa humana, então cria a pessoa humana para o bem, não cria para o mal. E por isso vem a expressão, Deus motiva o homem a fazer o bem e evitar o mal. Aí por isso que o catecismo usa essa expressão, é obrigado. Né? Cada qual é obrigado a seguir esta lei que ressoa na consciência e se cumpre no amor a Deus e ao próximo. Ou seja, então, o fazer o bem e evitar o mal se cumpre, né, no amor a Deus e ao próximo. Ou seja, quando eu me comporto com Deus, não desejo o mal a Ele, nem desejo que Ele me faça mal. Isso aqui é até natural na convivência humana. Né? Nós, quando somos, né, vítimas do mal de alguém, então nós nos revoltamos, né? Nós temos a resposta a isso. Então, ao mesmo tempo, o que significa para nós fazer o bem e evitar o mal? Uma lei que está ali e que está na nossa consciência. E, portanto, né, se cumpre no amor a Deus e ao próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. Instigado pelo maligno desde o início da história, o homem abusou da própria liberdade. E depois sucumbiu à tentação e praticou o mal. Conserva o desejo do bem, mas sua natureza traz a ferida do pecado original. Tornou-se inclinado ao mal e sujeito ao erro. Né? Olha só. Ou seja, então, o que acontece, né, meus irmãos e irmãs? Todos nós tínhamos sido criados para o bem. O plano de Deus era que nós pudéssemos fazer e viver o bem. Só que, como nós, vamos dizer assim, abusamos dessa liberdade, sabíamos que não poderíamos ultrapassamos, ou seja, nós éramos conscientes do mandamento de Deus, não é que eu não sabia. Ele sabia que não poderia ultrapassar, mas foi instigado pelo maligno. Então, dessa forma, o homem torna-se, então, sempre inclinado ao mal e sujeito ao erro. E nós encontramos, então, um texto de Gaudium et Spes, né, que fala: o homem está dividido em si mesmo, por esta razão, toda a vida humana, individual e coletiva, apresenta-se como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Olha só, aqui nós já poderíamos começar a usar essa expressão teológica, essa fundamentação teológica, já para começar a entender algumas coisas, né? Começar a interpretar algumas coisas. Vocês já pararam para pensar que temos sempre que estar atentos, né? Porque algum comportamento, algum pensamento nosso pode instigar ao mal, ou pode praticar o mal. Ou nós podemos ser vítimas do mal de alguém. Então, como diz aqui esse documento do Vaticano II, Gaudium et Spes, que fala justamente
que o homem sempre se divide, ele está dividido em si mesmo. Né? Essa luta, né, que existe entre o bem e o mal. Eu devo fazer, eu não devo fazer. Eu sei que não devo fazer, mas eu faço. Por que eu preciso, então, fazer o mal? Por que eu tenho que evitar o mal? Como eu posso evitar o mal? E como eu pratico o bem? Olha só como já temos aqui uma reflexão, né, que realmente é uma verdadeira luta constante na realidade em que nos encontramos. Por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado. Ele nos mereceu a vida nova no Espírito Santo, sua graça restaura o que o pecado deteriorou em nós. Então aqui já vimos que Cristo é aquele que nos resgata daquilo que é as consequências do abuso da liberdade que fazemos, né? Das escolhas mal feitas que podemos fazer. Quem crê em Cristo torna-se filho de Deus. Esta adoção filial o transforma, propiciando-lhe seguir o exemplo de Cristo. Ela o torna capaz de agir corretamente, de praticar o bem em união com o seu Salvador. O discípulo alcança a perfeição da caridade, ou seja, a santidade. Amadurecida na graça, a vida moral desabrocha em vida eterna na glória do céu. Então aqui a gente vê, por exemplo, a função, né, de Cristo. Né? Ele é capaz, por exemplo, ele me torna capaz de agir corretamente e de praticar o bem. Nós vimos então que até mesmo Jesus, na sua condição humana, ele fez escolhas. Um exemplo clássico nós poderíamos ter realmente ali naquela oração na agonia do Getsêmani. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, nós estamos vendo ali, né, uma luta de vontade. A vontade humana, que está ali gritando naquele momento, mas ao mesmo tempo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, a condição divina que permeia a humanidade de Jesus. Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então, é nessa condição de sermos filhos no Filho que também trazemos essa condição, essa expressão, essa presença divina em cada um de nós. Então, dessa forma, nós vamos entendendo que em Cristo nós podemos ter um modelo, como diz o Catecismo, né, de agir corretamente e de poder praticar o bem. Ou seja, a nossa vida moral desabrocha em uma vida eterna, né, na glória do céu. Depois, meus irmãos e irmãs, nós iremos ver já o artigo 2, que fala da nossa vocação à bem-aventurança. Então, vocês sabem que nós temos, né, as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, nós temos as bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças nós encontramos uma vocação onde nos descobrimos capazes de poder viver e encontrar o sentido de tudo aquilo que Jesus fala ali. Porque serão bem-aventurados aqueles que fazem alguma coisa, porque serão, ou seja, receberão aquilo que estão vivendo. As bem-aventuranças estão no cerne da pregação de Jesus. Seu anúncio retoma as promessas feitas ao povo eleito desde Abraão. Jesus as completa, ordenando-as não mais ao simples bem-estar gozoso na terra, mas ao reino dos céus. E aí a gente vai ver, né, essa carta muito bonita, né, das bem-aventuranças no capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, né, versículos de 3 a 12. E lá nós lemos: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque
eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então, vejam o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 12. Então, como é bonito, né, podermos ver aquilo que, né, é a carta, é uma verdadeira carta magna, né? As bem-aventuranças do anúncio de Jesus, daquilo que Jesus de fato inaugura para todos nós. As bem-aventuranças, diz o Catecismo da Igreja Católica, traçam a imagem de Cristo e descrevem a sua caridade, né? Exprimem a vocação dos fiéis associados à glória da sua paixão e ressurreição, iluminam as ações e atitudes características da vida cristã. São promessas paradoxais que sustentam a esperança nas tribulações, anunciam as bênçãos e recompensas já obscuramente adquiridas pelos discípulos. São iniciadas na vida da Virgem Maria e de todos os santos. Então, o Catecismo fala, já no artigo 2, que nós temos, né, vocação para poder viver as bem-aventuranças. E para que viver as bem-aventuranças? Porque as bem-aventuranças traçam a imagem de Cristo, descrevem a sua caridade, né? Iluminam as ações e atitudes características da vida cristã. Portanto, se você quiser entender como posso viver a minha vida humana à luz da imagem e semelhança de Deus, a partir do anúncio de Jesus Cristo, as bem-aventuranças. É realmente algo que nos ajuda muito a poder fazer reflexão, exame de consciência e assim por diante. Temos então, né, o desejo de felicidade. As bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. Este desejo é de origem divina. Deus o colocou no coração do homem a fim de atraí-lo a si, pois só ele pode satisfazê-lo. Então, por exemplo, nós encontramos nas Confissões de Santo Agostinho, esse texto muito bonito, uma obra, um livro em que Santo Agostinho, em primeira pessoa, fala da sua experiência espiritual, né? Como ele interpreta a sua vida, todos os acontecimentos da sua vida, à luz, né, daquilo que é aquele momento, a sua fé cristã bem vivida, bem instruída, bem amadurecida, né, e assim por diante. Ele diz assim: todos certamente, então, como vos hei de procurar, Senhor, visto que procurando a vós, meu Deus, eu procuro a vida bem-aventurada. Fazei que vos procure para que a minha alma viva, pois meu corpo vive de minha alma e minha alma vive de vós. Só Deus satisfaz. Então aqui nós temos essa oração bonita de Santo Agostinho, né, falando justamente sobre o que é as bem-aventuranças. Eu procuro a vida bem-aventurada. Fazei que vos procure para que a minha alma viva. Então, aí você vai entender o que significa, né, de fato, o desejo de felicidade que nós podemos encontrar justamente nas bem-aventuranças. Este chamado se dirige a cada pessoa, mas também toda a igreja, povo novo formado por aqueles que acolheram a promessa e nela vivem de fé. Então, meus irmãos e irmãs, nesses primeiros artigos, já na terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, que vai falar justamente da nossa dignidade, que encontramos tendo como fundamento que somos imagem e semelhança de Deus, portanto, Deus nos criou
a sua imagem e semelhança, nós iremos encontrar nessa fundamentação da imagem e semelhança de Deus a liberdade, que é uma atribuição de Deus no momento da criação e para sempre, e que também trazemos a partir do momento em que somos livres. Vimos depois o conceito de liberdade a partir da fé, ou seja, o conceito de liberdade do ponto de vista teológico, onde liberdade é ser aquilo que você é, não somente fazer o que você quer, mas ser aquilo que você é, portanto tem uma profundidade, poderíamos usar essa palavra filosófica, nessa expressão filosófica ontológica, ou seja, do ser, da identidade, da essência de cada pessoa. Depois vimos que pelo uso mal feito, pelo abuso da liberdade que fizemos, então trouxemos as consequências disso, que é o mal. O mal que não é criação de Deus, mas fruto da escolha mal feita, ou seja, da liberdade, do abuso da liberdade que nós fizemos. E a partir daí, então, nossa vida passa a ser uma constante luta entre o bem e o mal. E por isso, então, a nossa vigilância, a necessidade que nós temos de poder estar sempre atentos com a nossa consciência, para que dessa forma, então, nós saibamos que, apesar de tudo isso, o desejo natural que todos nós temos é de felicidade. E esse desejo de felicidade que nós temos, nós encontramos justamente nas bem-aventuranças. Todos nós temos vocação para viver as bem-aventuranças, que é essa carta magna que nos ajuda a entender aquilo que é a vontade de Deus em nossa vida e como, de uma forma prática, podemos vivê-la. Quero agradecer a sua audiência, quero agradecer pela ajuda que vocês nos dão, tanto nas sugestões para o nosso programa e, ao mesmo tempo, também fazendo parte desse grande projeto de evangelização que é a nossa Rede Nazaré de Comunicação. Você pode ser um sócio da nossa família Nazaré, você pode contribuir, você pode nos ajudar para que a gente continue evangelizando naquilo que de fato é esse campo tão privilegiado de comunicação. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.